Boa tarde, mais um programa Conexão Ambiental aqui toda a sexta-feira, 16h30. Hoje vamos a ter a figura importantíssima dentro do Estado nas questões que tanta fricção estão causando por aquilo que sai na imprensa e por aquilo que alguns conhecem. Vamos a entrevistar ao Dr. Marco Antônio Mirós, secretário adjunto da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Boa tarde, meu grande amigo e antigo batalhador das questões do meio ambiente. Como vai você? Boa tarde, Eduardo Raciopi. É um prazer estar aqui. Sou antigo mesmo, de governo eu tenho pouco tempo. Eu tenho mais de ambientalista do que de governo. Mas essa é uma missão que estou tentando fazer com que a gente aproximasse cada vez mais a sociedade civil e governo, e que o governo entenda a importância da sociedade civil até para se saber exatamente qual é o melhor caminho. Toda vez que a gente divide as coisas é muito mais fácil, né, Eduardo? Sim, você falou da sociedade civil. E é importante que a sociedade civil, nos últimos anos, ela se está definindo. Antes, todo mundo da sociedade civil, a maioria das organizações não governamentais da sociedade civil, estavam procurando seu caminho, não digo sua vocação, porque a vocação é única. Então, essa aproximação e a proposta que você tem, como tem outros também, é importante neste momento. Eu queria, Marco Antônio Mirós, que você nos fale um pouco para o público que é a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, o que ela constitui dentro do Estado e os caminhos que ela percorreu, os que está percorrendo e o que vem pela frente. Bem, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, é como ela se chama hoje. Na última gestão era Saneamento, Recursos Hídricos e Energia. A energia foi separada dos recursos hídricos, acho que sabiamente, concordamos nisso. Por vários motivos. Um, porque a questão energética hoje ela é muito importante e merece uma atenção focada única e exclusivamente para a energia. E na Multiface, com os recursos que nós temos naturais sob o ponto de vista água, é uma questão de se você conversar e dos usos múltiplos e ver como essa questão se fica. Mas o importante aqui nesse processo é de que a Secretaria de Saneamento, e aí os números do saneamento no Brasil, não em São Paulo, que até são relativamente bons, mas a questão do saneamento é uma questão fulcral para a sociedade, sob o ponto de vista das doenças de veiculação hídrica, pela falta do abastecimento de água, enfim, tudo que de alguma maneira nós temos a ver com a questão da água. E não preciso dizer da importância da água para o ser humano e para o planeta, mas é um bem razoavelmente escasso hoje no mundo, particularmente em outras áreas, mas aqui também, se a gente não cuidar, na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós já temos muito problema. Estava justamente você comentando a questão do resto do país, e obviamente São Paulo está bem ubicado, mas comparativamente estamos melhor desde o ponto de vista do saneamento, do abastecimento público, mas nós temos, como no caso da região metropolitana, estamos importando água da bacia de Piracicaba e agora vamos a importar água de Juquiá, que são transposições que realmente são transposições que ninguém quer dar esse nome, mas não deixa de ser uma transposição. Nós temos, por os dados e por lo que conhecemos, que nós estamos tendo cada vez mais demanda e cada vez menos oferta. Ou seja, que o água é um elemento vital para a vida e também para o desenvolvimento econômico. Ou seja, entre essas questões de desenvolvimento econômico, temos um fator importante que não consome água, sino que usa a água como uma via de comunicação,
que é esse projeto hidroviário. Que podemos falar desse projeto hidroviário que a maioria das pessoas da população não conhece? Você está falando do anel hidroviário? É o anel hidroviário. Então, o anel hidroviário, bom, no mundo inteiro se usa água no seu uso múltiplo. Um dos usos é justamente transporte. Há possibilidade na região metropolitana, na macrometrópole, que vocês tenha a possibilidade de ter um anel hidroviário. Para uso de transporte, principalmente de carga, ele teria um fator muito importante, porque diminuiria o número de viagens por caminhão. Todo caminhão na região metropolitana de São Paulo tem um dado assustador: ele percorre vazio 48% do seu tempo, ou seja, não existe um gerenciamento de cargas na região metropolitana de São Paulo que faz com que a carga seja o levar e não trazer. É sempre levar e não trazer. Significa que nós estamos rodando vazio, queimando óleo diesel, contribuindo com a emissão de CO2, cujo estado, São Paulo, são dois os estados que nós temos aqui hoje um programa de redução de CO2, de gases de efeito estufa, é uma lei estadual que tem metas. Essas metas estão colocadas para a população de uma maneira muito, muito frágil ainda. Mas o fato de você ter uma lei que o Estado tem que cumprir e que os municípios também têm que cumprir, e as regiões metropolitanas também tenham que cumprir, significa que há uma concertação. São Paulo, município, por exemplo, fez uma lei maravilhosa que está sendo cumprida no que tange a emissão de CO2 pelo transporte. O maior problema é o transporte. O maior contribuinte para as emissões são o transporte. Então, no setor do transporte é uma coisa que você via o insumo o combustível desse transporte, se ele for limpo, faz com que a gente tenha ganhos efetivos e consiga atingir a meta. A meta é 20% sobre o inventário de 2005 em 2020. É uma meta ambiciosa para quem tem uma matriz energética hoje no estado de São Paulo de 56% de renovável. É bastante. Chegar a 69%, como nós estamos querendo chegar em 2020, é possível, mas você tem que mexer na matriz de transportes. E a matriz de transportes passa pela hidrovia também. Por isso você me perguntou de hidrovia, eu fiz uma volta para chegar. Não, perfeito, porque tem que ser muito didático isso. Mas eu não sou muito didático. Não é didático, é muito didático, muito didático. As pessoas falam, para que fazer um anel hidroviário? Ele vai servir, inclusive, para você, com a regulação do nível do rio, para transporte de gente também. Se você pensar que você pode embarcar num barquinho no final da Zona Leste, dar a volta e chegar aqui sem trânsito, é maravilhoso. Sem tirar a questão turística, não, para transporte público. Né? Mas uma coisa importante que você e que o público necessita saber, de que a questão do aquecimento global e das emissões não são uma questão somente do ar, ou seja, e é também uma questão dos recursos hídricos. E justamente nós acostumamos colocar isso, inclusive eu fui um dos precursores dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que nós tínhamos que ver essa questão do aproveitamento múltiplo da água, inclusive para a redução da carga de CO2 na atmosfera. Então, muito bem esse princípio que está colocando do ponto de vista técnico, e o objetivo político de resolver parte desse problema com a diminuição dessas emissões, com um plano que obviamente tem que ser bem estruturado, e não duvido que vai ser bem estruturado, e até 2020, que não falta muito, tenhamos essa redução. Agora bem, uma das complexidades que existem no nosso sistema de saneamento e de recursos hídricos está que nós ainda, na questão de saneamento, não estamos conseguindo alcançar o objetivo principal, que é a descarga de esgotos e de poluentes em los reservatórios onde nós retiramos el agua para el abastecimiento público. Claro que el abastecimiento público, el consumidor, tem agua garantida de boa qualidade, isso não se pode discutir. Mas isso tem um custo.
Se não tem, dependendo da classe de água que nós tenhamos uma classe, uma classificação de processo que vai aumentar o custo dessa água. Como estão esses investimentos do ponto de vista e las metas o los objetivos en la cuestión de resolver la disminución de la contaminación de los reservatorios? Y los reservatorios se contaminan directa e indiretamente a través de suas afluentes. Bom, como a gente já disse, moramos num estado onde as coisas relativamente estão bem, sob o ponto de vista do saneamento, mas pode melhorar. O plano de saneamento para o estado de São Paulo, ele é ousado. Ele faz com que em 2018 a gente tenha o esgoto afastado, né? 100% da água, não, 100% da água para beber, 78% em 2018 afastado, ou seja, o esgoto está coletado e 2025 tratado. Essa é a proposta do Estado. É uma proposta ousada, é possível de se cumprir e há um esforço orçamentário para isso. A gente tem que entender também, e depois, você me permitir um tempo, quando a gente voltar essa história, quando eu terminar essa explanação, eu queria retornar à questão das emissões, porque ela tem mais a ver com esse assunto que nós estamos dizendo, mas ela é importante de ser dita. Então, o Estado, na realidade, sozinho não consegue ter recursos suficientes para tratar da água. Embora seja um direito universal, o Estado sozinho hoje não tem. Você ter água para beber é um direito universal. Agora, tratar essa água é uma coisa mais difícil e muito custosa dentro do processo. O Estado de São Paulo tem esse plano que eu te falei até 2025, mas nós temos algumas dificuldades. Quais são as dificuldades que eu vejo e que nós precisamos ver por metas? A macrometrópole, essa coisa grande, basicamente é a Sabesp quem cuida da nossa água e do nosso esgoto. Todo mundo fala, não, essa Sabesp só vende água, mas não coleta, só vende água. Não, esses números não são efetivamente isso. Os números são muito grandes dentro desse processo, embora há muito que caminhar. Mas a Sabesp ela atinge 70% desse processo. Nós temos outros 30% que estão na mão dos municípios. E aí eu vejo o problema. Mas mais do que na mão dos municípios, nos municípios menores, aqueles de 30 mil, 25, 10 mil, 15 mil habitantes, que não têm capacidade própria. Eles quiseram ficar com a água em algum momento e não têm a capacidade de investimento. Se eu te falar que no estado de São Paulo, que é o maior maior produto interno bruto do Brasil. Esse dado é bom. Maior interno bruto, isso não é necessariamente mais educado, mas o maior produto interno bruto do Brasil, você tem município que não cobra pelo uso da água. O cidadão recebe sua água em casa e ele não tem hidrômetro. Ele vai gastando quanto ele quer, do jeito que quer e sem tratamento algum. Isso acontece dentro do estado, não é 1, 2, 3, não, é um monte. Eu te diria que hoje é um número aproximadamente de 20% dos municípios do estado de São Paulo. Ou seja, você tem essas discrepâncias que você tem que colocar entre o desafio de colocar água para todos, que ainda tem comunidades isoladas que não têm água, tem que captar ou por poço ou por algum outro tipo de coisa, e você ainda tem o desafio de tratar. Essas coisas estão sendo equacionadas dentro do processo, mas é uma questão difícil. Mas retornando àquela questão da emissão, hoje o Estado de São Paulo, a coleta e o tratamento ela é crescente. Quanto mais esgoto você coleta e trata, você emite mais CO4, que é o metano, que é um gás que contribui para a questão das mudanças climáticas. Então, a Sabesp, por exemplo, que é bom que se frise, a Sabesp é uma empresa público-privada, 51% Estado e 49% Bolsa. Né? Ou seja, tem cara que comprou um pedacinho da Sabesp e quer saber do seu lucrinho ali no processo, quer saber como está o seu dinheiro. Aliás, está muito bem cotada as ações da Sabesp.
Não estamos fazendo propaganda para que compre. Mas, então, essa discrepância do tratamento é complicada, é um desafio grande. Você constrói uma estação de tratamento de esgoto e você tem que se preocupar em tratar o CO4 também, coisa que até então não era preocupação da Sabesp. Não era preocupação. E agora, no plano de metas para 2020, eles nos apresentaram o seu plano, que é difícil de ser cumprido, os 20%, até porque eles não tinham know-how. Tinham know-how, mas não tinham nada. É partir do nada. É difícil dentro do processo, mas estamos conseguindo nesse aspecto. Mas, mais uma vez, a Sabesp não me preocupe tanto, porque tem um acionista que, apesar de ter comprado, fica cobrando, vocês estão mexendo com as mudanças climáticas, eu vou perder meu dinheirinho. Tem esse, e tem todo esse jogo de cena. Mas o tratamento do CO4 ele é tão importante também para os municípios menores. E aí é que está o problema. Nos municípios menores, as pessoas só captam esse esgoto, jogam numa lagoa e ele continua por lá. Ninguém trata aquilo. Ou seja, ele fica ali e tem esse problema da emissão. Eu fui por esse lado da emissão, não sei porquê, porque a conversa não era essa. É importante. Mas você afastar o esgoto da água já é um passo importante, mas tem que ir mais já, como falava você, mais além dentro do processo, teríamos que pensar nesse processo como um todo. Por último, eu acho que você vai acabar acontecendo, e essa é uma razão de a gente estar junto, é porque as pessoas, embora as futuras gerações são muito melhores do que as que eu e você tivemos, sobre o ponto de vista da consciência, nós temos a gente trata a água ainda com muito descaso. Né? A gente não trata a água como um bem natural, escasso, e esse problema dessa mudança de paradigma, ela vem lenta. Eu diria que nos nossos filhos e netos, mais do que na nossa geração, mas ela ainda é muito pequena. Eu acho que o fato de nós estamos fazendo isso, que nós estamos fazendo aqui, mas mais do que isso, o papel do Estado, sob o ponto de vista da educação ambiental na questão da água, é muito importante. Eu queria falar sobre isso agora que tocou o tema da educação ambiental. Nós trabalhamos em educação ambiental faz 20 anos. Começamos por... Eu nem tinha nascido. Então, você viu, por isso estou contando para que você conheça. Como eu sou a voz que está falando com o neto, mais ou menos. Mas nós começamos naquela época, aquele furor depois da Eco 92, aunque nossa organização se fundou antes, mas nós fomos percebendo que não era exatamente esse era o caminho. Passamos da educação para a capacitação para a educação ambiental. Tivemos um projeto que capacitou mais de 4.000 professores. Mas nós vemos o seguinte, exatamente a palavra que você empregou, que é a consciência. A educação educa, mas ela não conscientiza. Se nós pegarmos os resultados sobre os investimentos na educação ambiental nos últimos 20 anos, vemos que os resultados são poucos. E aí está um fato. Nós temos 30% mais de consumo, e esse 30% mais de consumo gera 30% mais de resíduos, e ele também gera um consumo maior da água, devido a que se eu tenho um consumo maior, eu vou ter em consequência, de qualquer produto, eu vou ter também um consumo maior de água. Muito bem. Então, essa é uma das questões que nós pensamos levar à nova administração do comitê para enfrentar melhor essa questão. O que nós necessitamos cobrar são resultados. Não é possível cobrar somente os resultados à administração pública. Temos que cobrar também os resultados da sociedade civil, e eu sou da sociedade civil, e estou nesse caminho também. Ou seja, de repente, podemos, como você disse, em uma ou duas gerações mais, chegar a um ponto de equilíbrio, por o momento ou não. Então eu concordo com o que disse, por os estudos que nós fizemos, que aumenta o consumo, e esse consumo de água está vinculado a essa questão de desenvolvimento. Agora bem, não podemos parar o desenvolvimento.
especialmente porque nós temos ainda um passivo social, especialmente no Brasil. Estamos falando da Suíça, que também está com um problema de desenvolvimento. Se eles estão, nós estamos com um problema maior. Mas esse desenvolvimento tem que ir acompanhado com um programa muito sério, a meu ver, um programa muito sério, não de politizar nem de partidizar a educação, mas sim de levar a um grau de consciência. Porque a questão ambiental não deixa de ser um problema ideológico. Não sei se concorda com isso. Lógico, com certeza absoluta. Ele o liame, o centro dele é ideológico, lógico que é. Você tocou num assunto que nós agora podemos tocar e desenvolver um pouquinho, mas você falou em comitê de bacia, alguma coisa. Eu acho que essa é a revolução silenciosa que São Paulo está fazendo. É uma revolução tão importante que poucas as pessoas, quando a gente falava nisso, lá atrás, chamavam a gente de louco. Fazer o planejamento de um estado pela bacia hidrográfica, a gente era chamado, não sei, de qualquer coisa, utópico, de qualquer coisa menos de ser humano, mas tudo bem. Éramos alienígenas. Mas mostra que isso é possível. E com tudo aquilo que nós estamos longe de chegar onde a gente queria, o pouco que nós avançamos, não é tão pouco, mas o que nós avançamos, sob o ponto de vista político de você envolver a sociedade no seu local, onde ela usa essa água, onde essa água está, que ela tem um contato maior, e com a possibilidade de a gente fazer com que o dinheiro arrecadado na própria bacia seja gasto na própria bacia, é fantástico. O prefeito é obrigado a entender como é que funciona, coisa que eles não davam nada para a questão da água, hoje estão absolutamente preocupados com essa questão, até porque tem um dinheirinho, ele tem que apresentar um projeto, ele tem que se capacitar para fazê-lo, para receber. Eu não sei o que custa mais, a gente apresentar um projeto e receber o dinheiro ou prestar conta, mas tudo bem. Vai andando dentro do processo e a gente vai se aprimorando dentro desse processo. Mas o processo educacional de você ter as três partes numa mesma mesa, com diferenças, às vezes abissais, mas o fato de você ter esses três... Um objetivo. É o mesmo objetivo. É o mesmo objetivo. Temos que buscar a convergência. As convergências, e são muitas as convergências. Obviamente temos divergências, mas são muitas. E aí o Estado tem um papel mais fiscalizador e de proponente das linhas gerais, mas também nas linhas gerais de como nós vamos fazer com que esses recursos sejam distribuídos, dentro desse processo de consenso mesmo. Ou seja, o plano de ação ele não é discurso, não. Quem está dentro das coisas sabe que o plano de ação para cada bacia hidrográfica é moldado lá nas bases mesmo, como a gente costumava dizer, nas bases, lá onde a água é consumida, onde ela passa, onde ela está. Esse é onde está, onde falta, onde sobra. É o ganho maior desse processo, eu acho que é esse. Até porque a classe política... eu me lembro, eu era vereador à época no primeiro comitê, que foi da bacia de Piracicaba, e os vereadores falaram, mas como? O vereador não vai estar nesse comitê aí? Pô, que história é essa aí? Tem que ter um vereador aí no meio, não sei o quê, o tripartite, onde a gente entra. O poder político ficou meio atrapalhado. Como é que existe um poder que não passa por mim? Tá. Hoje não, você vê gente que ele é vereador, mas ele faz parte do conselho ou de algum nível de participação no processo, porque ele é obrigado, porque ele está na missão que ele deveria estar sempre, que é antenado com a sociedade civil, como o poder público. Essa coisa foi um avanço fantástico, até como educação política para muita gente dentro desse processo. Agora, essa cultura não é muito nossa, né? Essa cultura de democrática e de consulta, o Estado não entende muito bem qual é seu papel, a sociedade civil também acha que pode tudo. Esse jogo que é o que me fascina dentro desse processo, porque é concertação. Nós fomos por uma reunião aqui, aquele outro aqui,
que a gente fazia reuniões preparatórias, até conversamos com você uma vez, e de repente eu falava assim, vocês combinaram com os russos? Porque vocês estão fazendo assim, não, essa aqui a gente vota assim, e aí, chegando lá na hora, o que vai acontecer? Exatamente. Exatamente. E saiu até uma coisa interessante, o novo estatuto do comitê, eu acho que foi um avanço fenomenal para a Macromilata. Uma nova, está marcando uma fronteira. Sim. Ou seja, e essa fronteira, falando, segundo a minha opinião, e me gostaria que o público conheça a tua, ou seja, nós acho que chegamos a um ponto da profissionalização, não da improvisação. É verdade. Ou seja, porque realmente constituir um comitê que trabalhe por a questão dos recursos hídricos. Ou seja, e antes, infelizmente, ele estava um pouco perdido. Não estou falando que estava mal conduzido, porque até o que se perde pode estar bem conduzido. É um avanço? Ah, com certeza absoluta. Foi um avanço por vários motivos. O primeiro deles se chamou de profissionalização, mas eu queria dizer que tem uma palavra agregada a ela que os agentes, quer da sociedade civil, políticos e do Estado, e aí entenda Estado e municípios, tem que estar capacitado. Já não é uma brincadeira de vai falar assim, nós vamos plantar 10 árvores, não. Esse tempo acabou. Mas também a sociedade civil. Sim. A sociedade civil também. Sim. Principalmente a sociedade civil, que também tem que se capacitar. Claro. Agora, nós tentamos aqui... Os projetos que estavam vindo da sociedade civil, eles eram, de alguma maneira, você tinha um plano de ação, eles chegavam até nós, e se você prestar atenção na tônica deles, na área, eles têm todo um viés de educação ambiental, onde as pessoas também não estavam capacitadas para prestar essa capacitação. Exatamente. É um problema. A segunda, na recuperação de matas ciliares, que é uma questão super importante, não estou dizendo que não é, mas era um recorte, colhe e vai para frente. Não é inovação, não é nada novo, não é modernização, não é pesquisa. Em alguns momentos, os únicos favorecidos foram os plantadores, os fornecedores de mudas, particulares, que eu não tenho nada contra eles, ao contrário, se não fosse eles hoje. Aliás, as nossas leis hoje no estado de São Paulo, eu não sei como funcionam nos outros lugares, hoje as compensações são tão frequentes que você não tem muda para comprar. Essa história que inventaram, você sabe que é o DAP, né? Diâmetro, altura do peito. Então hoje está lá, quando você faz uma licitação tem o DAP. Então, uma árvore tem que ser grandinha, porque... Muda é muda, árvore é árvore. A muda tem diferentes alturas. A muda tem que falar, né? Porque tem que ser alta. Porque senão Miro, desculpa que te interrompa. La metade de la vegetación que está en las aguas esprayadas en la avenida Roberto Marinho son de nuestro vivero. Y no fueron vendidas. Sí. O sea, nuestro vivero produció siempre con proyectos propios, sin financiamiento. En 15 anos, nós distribuímos mais de 55.000 mudas. Eu não vou falar com o empreendimento, porque senão eu vou ser preso. Não. Vou ser preso. Mas tem um empreendimento dentro da cidade de São Paulo, grande, onde o número é exatamente 89% das plantas, das árvores que foram plantadas morreram. 89. De cada 100, você não tem mais 89. Sim. Ou porque roubaram, ou por não cuidar, ou que não fizeram. É possível. Né? Você tem um investimento tão grande. Eu sei que a natureza também é seletiva, são poucas as que chegam, mas não é nesse número. Né? Não é nesse número. Não é esse número. No máximo é 20%. Não existe isso. Né? E aí vai muito de educação também, até da pessoa que está cumprindo a compensação. É um burocrata qualquer que vai lá e fala assim, eu tenho que comprar 10.000 árvores. Aí não tem diversidade, não tem absolutamente... Para ele, árvore é árvore, cresceu é árvore. Melhoramos muito. Acho que nós temos quadros hoje, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
o nosso próprio DAE, ou seja, você criou também técnicos em reflorestamento em área urbana, que eles existem e são fundamentais nesse processo, porque o empreendedor não está capacitado. Ele vai ter que plantar, mas ele não sabe como é que ele tem que plantar, que árvore ele tem que plantar. Quando ele pega aquela lista lá, daí vem um DAP para ele cumprir, ele entrega para alguém. Agora, acho que é um avanço. Nós estamos avançando. Eu sou um otimista. Uma das questões acerca, inclusive, desse optimismo. Voltando ao comitê, que agora se inaugura um novo estatuto, começa uma nova gestão em poucos meses, teremos um processo eleitoral, obviamente só da sociedade civil, porque a prefeitura e o Estado fazem, agora também se elegem os prefeitos, mas de uma forma muito mais fácil, é político mais que outra coisa. Qual é a tua visão de lo que pode vir daqui para frente? Porque eu acho, e nós achamos, como nos chamam, eu não me chamo, mas nos chamam os ambientalistas históricos, que não vai simplesmente servir esse novo comitê, esse novo caminho, sim, não se faz o mesmo caminho, uma mesma visão na Agência das Águas, na FABAT, na Fundação. Como você vê isso? Pode ficar a Fundação, a agência como está, ou ela também terá que passar por um processo igual a que passou o Comitê da Tutite? A FABAT eu acho que não está, nesse momento, capacitada a absolutamente nada. É um pedaço de papel, não está nem cobrando. O que nós não podemos transformar a FABAT num instrumento burocrático, onde tem um monte de gente pendurada e que não vai produzir absolutamente nada. Mas hoje a gente não pode esquecer que nós temos recursos que vão começar a entrar, ou já deveriam ter começado a entrar. Já deveriam ter começado. Mas que estão entrando. Tem recurso e tem que administrar esses recursos. Eu acho que a maior missão deste comitê é ficar em cima da fundação para saber exatamente o que está acontecendo. Se nós tivermos juízo e fizermos um plano de ação interessante, eu acho que nós estamos maduros, tanto o Estado como a sociedade, para propor coisas interessantes, que tenham um plano de ação que tenha objetivos para a região metropolitana, que o nosso maior desafio é esse. Você, por outro lado, você tem também as ações com as leis específicas, que nem todas estão completas. Enfim, tem um caminho a ser percorrido, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem um instrumento onde a Constituição brasileira esqueceu que tinha região metropolitana. E como é que você fala com a região metropolitana? São Paulo consertou isso parcialmente com uma questão de uma lei para a região metropolitana que deu um caráter que algumas coisas são metropolitanas, né? As pessoas, quando fizeram a Constituinte, esqueceram que as pessoas saem de uma cidade e vão para outra de ônibus. Então, o ônibus, que era uma concessão municipal, teria que ser minimamente um outro nome, não sei se metropolitano, e por aí vai, da água, das coisas. Então, esse tudo é uma concertação que nós estamos fazendo, aprender a viver. Hoje, o nome que se eu não escutei isso, acho que eu escutei hoje 50 vezes, é macrometrópole. Macrometrópole é um negócio fantástico, mas estamos longe de ser. Estamos longe. Se você pega aqui lá em cima e aqui embaixo, nós estamos falando de 300 quilômetros. Mas é importante você ter a visão. E 22 milhões de habitantes. Nós temos que ter essa noção do perigo para poder planejar, fazer as coisas sistematizadas. Ontem participei de uma reunião que não tem a ver com água, mas tem um monotrilho, linha bronze do metrô 18, que sai lá de São Bernardo. Sim. Mas não saía de São Bernardo. Ele parava no estado de São Paulo, no tamanho do hotel, aquele pedacinho. E aí teria mulado. O prefeito de São Bernardo falou: vamos até aqui, eu te ajudo lá em cima e vocês por aqui por baixo. Daí
ganhamos mais 8 quilômetros de transporte, 8 não, mais 14 quilômetros de monotrilho, fantástico, não? Sobre todos os aspectos. E aí, bom, como é que gere isso? Tem que ter essa figura que ela está acima dos municípios e abaixo do Estado. Exato. Isso é difícil. E a bacia é um desafio. É o mesmo desafio da bacia hidrográfica. O rio não nasce no município. Não. Nem morre no município. Não existe isso, não existe. Esse que é o grande desafio, você pôr os atores, essa palavra é desgastada, mas os atores têm que conversar entre si. Nosso programa já está quase concluído, faltam poucos minutos. Eu queria, Marco Antônio Mirós, que você fale sobre, para despedir-nos, um minutinho sobre esses desafios. O que tem nesse desafio? Como tem que participar a sociedade? Estou falando da sociedade civil, de todas as pessoas que habitam neste espaço, qual é a contribuição que eles necessitam para este entendimento, porque tem que haver um entendimento para chegar ao objetivo. Por favor. Primeiro, as pessoas, independentemente de sua classe social, precisam entender que estão nesse mundo de passagem. Não vou falar do velho Seattle, porque vamos dizer que nós somos pré-históricos. Mas se a gente tiver a transcendência de dizer que depois da gente vem nossos filhos e netos, a gente começa a entender tudo. É isso. Ter essa possibilidade de enxergar o que vai acontecer com as gerações futuras nos faz melhorar as presentes. Isso vale para a sociedade civil, para o Estado, vale porque aí tem a dimensão humana e transcendente, não de uma geracional, né? Tem uma avenida grande para percorrer. É com que eu sempre trabalho. O legado. O legado. Se não tivesse legado, com a perspectiva de que nós vamos, mas tem outros que vêm, e principalmente... A transcendência do ser. É isso aí. Bom, Miró, muito obrigado por sua entrevista. Ha sido uma grande oportunidade de entrevistar você. Era um artista tão bom como esse. Muito obrigado. A nosso público, muito obrigado por assistir este programa de Conexão Ambiental. Esperamos você toda a sexta-feira, 16h30, neste mesmo canal. Muito obrigado, bom fim de semana.